Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim ensinar vocês, eu e o Jorge Ribeiro, sobre estratégias. Então fica ligadinho aí que você vai entender como você vai poder formular excelentes estratégias para chegar onde você deseja. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira, você vai amar. Então, pessoal, estratégias, né? A gente precisa de estratégias para a nossa vida para que a gente consiga realmente chegar onde a gente deseja. E eu vejo muitas pessoas emboladas, pessoas que não conseguem ter aquilo que elas gostariam, não conseguem ser aquilo que elas querem ser, porque elas não entendem o que está faltando. Sai um pouco do âmbito racional. Quando a gente vai para o âmbito, saindo um pouco do âmbito racional e quando a gente vai para o âmbito emocional, a gente começa a descobrir que existem travas. E essas travas fazem com que a pessoa não consiga, apesar de ela saber muito bem o que ela precisa fazer. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso, para você aí que está nos ouvindo, fazer realmente essa grande mudança na sua vida. Então, eu e o Jorge estamos aqui hoje. Boa noite, Jorge. Boa noite, Cris. Explica para ele, Jorge, como funciona essa questão de estratégia. Bom, estratégia, para a gente poder entender, primeira coisa é saber o conceito, né? A palavra estratégia vem do grego, que seria a arte do general, ou seja, é uma forma que foi desenvolvida lá há muitos anos atrás para a guerra, para que você tivesse, porque o general tivesse uma visão mais ampla do que é preciso fazer para ele chegar no objetivo que ele queria. Uhum. Tá? Então, assim, agora a gente trazendo esse conceito de estratégia para o âmbito emocional, ele faz todo sentido. Porque se você tiver numa condição de fazer alguma coisa, você quer alguma coisa e de repente sente que alguma coisa te trava, alguma coisa te impede de fazer aquilo, é porque você precisa dessa estratégia emocional para alinhar o teu emocional àquilo que você quer. Uhum. E essa estratégia seria um alinhamento emocional, seria isso? É um alinhamento, sim, um alinhamento. Você precisa, por exemplo, acho que é mais fácil a gente dar um exemplo, né? Dar um exemplo. Imagina você que naquele dia que você tá de bem com a vida, que você tá né, com força, que você tá respirando, tá de cabeça alta, sabe? Tá de bem com a vida e o que vem para você resolve. Tudo está dando certo. Tudo está dando certo. E de repente, né, você já tem lá o seu trabalho, você tá no seu escritório, você já tem trabalho e tal, e teu chefe te pede para um a mais, pede para você ficar mais 10, 15 minutos depois do horário para resolver aquilo, né? Você bate no peito lá e diz, vem, né? Daqui que eu faço, daqui que eu resolvo, porque é para mim, né? E faz com facilidade, E faz né? com facilidade, e faz com garra, com amor, com excelência, entendeu? O trabalho sai, você é elogiado, né? E tudo dá certo. Já tem dias em que você não está tão bem, ou então você, de repente, uma situação que é bem corriqueira, né? Você está num emprego que você arrumou por necessidade, não é bem aquilo que você quer e você está querendo mudar. Você está querendo ir para uma outra área, fazer uma coisa diferente. Aí você vai, fala com algumas pessoas, você vai, faz um curso, você vai e lê alguns livros sobre o assunto, tal, mas você não sente que, né, você está apto a fazer aquela mudança, entendeu? Então, assim, precisa desse alinhamento, precisa de uma estratégia, entendeu? Para você fazer essa mudança, para você conseguir fazer essa mudança. E o que você está dizendo tem muito a ver com o sentimento, né? Porque a pessoa que se dispõe a fazer algo, por exemplo, nesse exemplo que você deu, é pedido algo e a pessoa faz com facilidade. Essa pessoa é a pessoa que nós podemos dizer, né, Jorge, que está alinhada emocionalmente, que está organizada emocionalmente. Enquanto a outra pessoa que, às vezes, num pedido parecido, ela se enrosca, se enrola, não consegue, deixa pra lá. Isso é muito comum no dia a dia, né? Eu vejo muitas pessoas sabendo que precisam fazer certas coisas e não conseguindo fazer até coisas muito simples
simples, porque existe ali um impedimento que elas nem sabem exatamente o que é, nós chamamos isso de travas, de autossabotagem, onde você poderia ter feito algo e não fez. É muito interessante como funciona isso. Imagina uma outra situação corriqueira, né? Você está no trabalho, a gente está numa situação onde o país não está muito legal, não está muito bem, né? A gente está numa crise política aí, né? E a economia está estranha, mas de repente você, trabalhando ali, você consegue observar que tem uma coisa que você pode falar pro teu chefe ou dono da empresa, né? E que vai mudar o rumo ali, vai dar um gás para a empresa, vai fazer uma diferença. Mas aí na hora que você pensa em falar com o seu chefe, vem o medo. Trava. Isso né? é muito vem comum. O medo, vem, né? Fala, puta, não, mas não, o cara é assim, o cara é assado, porque ele gosta disso, e eu não consigo fazer as coisas desse jeito que ele gosta. Se eu me colocar, ele pode entender errado. Você eu fico não com se sente medo. capaz, me né? sinto capaz, me sinto com medo, eu não consigo avançar nisso. E caramba, eu tô com uma ideia na mão, é alguma coisa que de repente vale uma promoção no trabalho, vale de repente um aumento de salário, porque, né, você vai fazer a empresa crescer, e não vai, você não consegue fazer. É muito interessante. E esse sentimento, gente, que ele está falando, trata-se de uma memória, né? Nós temos memórias, aquilo que nós vivenciamos um dia, lá no passado, geralmente na infância, ao longo da nossa vida, nos trouxe essas sensações que nós guardamos dentro do nosso corpo, armazenamos dentro do nosso corpo em forma de memória. Então, o que acontece? Quando a pessoa, por exemplo, talvez este seja o seu caso, passou por situações no passado onde algo não foi bom, ela tem gravada dentro dela essa memória de que o tentar ser, o tentar se expressar, o trazer uma ideia não é bom, porque lá na infância, por exemplo, a pessoa foi criticada, ou ela não foi ouvida, ou onde ao tentar se expressar, ela travou e ela foi vista de uma forma ruim, então essa memória fica lá dentro. Então, o que acontece hoje na vida adulta? A pessoa trava nas situações parecidas, e é um mecanismo inconsciente, é um mecanismo que você não sabe exatamente como ele funciona, mas ele atua. Então, eu vou dar um outro exemplo. A pessoa que tem medo e não sabe muitas vezes de onde veio esse medo. Na verdade, o que aconteceu provavelmente com essa pessoa é que lá no passado ela passou por alguma situação onde aquele medo ficou gravado. Então, quando ela passa por uma situação parecida hoje, o que acontece? O medo, ele é ativado. Então, o que nós fazemos com essas situações, né? É muito interessante como que funciona esse processo de desenroscar, né, desse desenroscar dessas emoções. Nós justamente libertamos essas sensações de medo, vamos chamar assim, nós mudamos essas memórias para que as pessoas se sintam finalmente capazes. Nesse exemplo que o Jorge deu anteriormente, onde a pessoa, ela, por exemplo, ela poderia dizer algo, mas ela se segura, ela não consegue, significa que no fundo, dentro dela existe uma memória que mostra para ela, ou que faz ela se sentir incapaz. Então, ela tem uma ideia que ela acredita que é fantástica, mas no fundo, ela tem uma memória que é mais forte, né? Que traz a sensação de que se eu falar isso não vai ser bom, se eu falar isso não vai dar certo, se eu tentar não vai funcionar. Então, quando as pessoas vêm para fazer esse alinhamento emocional lá no consultório, a gente trabalha com essas memórias através dos exercícios. Nós trabalhamos principalmente com algumas técnicas de hipnose e outras técnicas fantásticas para justamente fazer esse realinhamento. E aí, o que acontece? A pessoa, ela se sente diferente. Nós até estávamos conversando antes de chegar aqui, eu e o Jorge, sobre um caso que nós tivemos essa semana, né? Foi muito interessante. É interessante, né? Nós tivemos uma pessoa que, por conta de ter uma certa idade já, não ter tido muitas oportunidades de mexer com equipamentos eletrônicos, né? Ela precisava usar o WhatsApp. Uhum. E não se sentia bem. Ela usava aquilo, mas, sabe, o fato de ter um negócio na mão, né? E não conseguia usar, e como ela se sentia mal, ela sempre deixava de lado. Ela sempre, né, dava um jeito de evitar de pegar no coisa para poder fazer. Mas ela precisava da comunicação.
Ela precisava se valer da comunicação Por rápida causa do ali, trabalho dela, por né? causa do trabalho, por causa de repente, falar com o filho e coisa do tipo, né? E não conseguia e estava tendo problemas por conta disso. As pessoas estavam cobrando ela, né? Sim, né? Ela precisava ser achada, ela precisava, né, que as pessoas a achassem rapidamente para poder passar uma mensagem, para poder ter uma resposta da pessoa, né? E coisa do tipo. E esse caso foi muito interessante, gente, porque essa pessoa realmente, não é que ela não gostava, ela não conseguia, ela começava a chorar até quando falava-se disso, Ela né? queria usar o WhatsApp, mas quando ela pegava o negócio na mão, ela se sentia mal e mandava uma mensagenzinha de qualquer jeito ali e já queria se ver livre. Né? E ela queria, ela percebia o benefício de você ter um equipamento, um aplicativo desse na mão. Ela queria usar isso, ela sabia que ela ia se beneficiar disso, mas não conseguia, não conseguia. Bom, fizemos um processo com ela, fizemos esse alinhamento emocional, né? Trouxemos lá do passado dela uma fase onde ela teve um contato com um equipamento que não era um celular, porque na época não tinha celular, mas ela teve um contato, ela se sentiu bem porque na época ela era jovem e tudo era novidade e a gente trouxe isso para frente. Aí na hora que ela se viu com o celular, com o WhatsApp, mas se sentindo daquela forma que ela se sentia lá atrás, destravou. E essa pessoa, ela tinha um sentimento profundo de incapacidade. Ela acreditava lá dentro dela que ela não era capaz, apesar de racionalmente ela saber muito bem que ela era capaz, que ela era capacitada, que ela tinha os mesmos recursos de outras pessoas. Não era uma pessoa que não sabia, era uma pessoa que sabia, mas não conseguia. E isso é muito comum lá no consultório. As pessoas sabem, teoricamente, racionalmente, o que elas devem fazer, o que elas deveriam fazer, o como fazer, elas têm os recursos, muitas vezes materiais, para fazer aquilo, mas elas se sabotam. Então, o que é essa sabotagem? A pessoa começa e não termina, ela tenta e vai só até um momento. Então, essa autossabotagem, por trás disso, tem uma outra ideia de que se eu passar de um certo limite, eu corro algum risco, porque ela teve lá, por exemplo, nesse exemplo, uma situação onde ir além foi ruim, né? Mas a gente usou uma outra estratégia que o Jorge explicou para vocês agora aqui, que foi o seguinte: trazer momentos onde para ela foi fácil. E a gente fez essa mudança emocional através dessa mudança de memória mesmo, bem celular, é muito interessante, e a pessoa no outro dia realmente estava diferente. Então isso acontece o tempo todo, gente. Eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, nosso contato, se você quiser saber um pouco mais do nosso trabalho. Eu sou Cristina Long, estou aqui hoje com o Jorge Ribeiro e nós trabalhamos com essas reprogramações mentais, com esse alinhamento emocional através da hipnose, de várias técnicas. É um trabalho muito legal. Nós nos especializamos em tirar essas travas. Eu trabalho muito com pessoas que tiveram traumas. Eu estou há 21 anos trabalhando com isso. Realmente funciona. Então, entra lá no nosso site. O meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve LONGHI. Tem lá também as informações do Jorge Ribeiro. E o nosso WhatsApp, gente, manda um oi pra gente. A gente vai te mandar as informações de como funcionam essas técnicas que são realmente muito rápidas, muito interessantes e que tiram essas frustrações, tiram essas travas, tiram esses medos, tiram esses sentimentos de incapacidade. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 969657748, repetindo, 969657748. O telefone do consultório, você pode ligar amanhã após as 9, é 0 operadora 11 4327 4301. 4327 4301. Gente, eu quero fazer um convite para vocês, é um convite assim que eu estou fazendo com todo o amor, eu e o Jorge Ribeiro, que é ensinar vocês a trabalhar o lado emocional da sua mente. E eu vou fazer isso totalmente grátis. Nós vamos fazer esse workshop, ele vai durar 2 horas, na próxima sexta-feira. E então, sem ser amanhã, hoje é dia 20, certo? Hoje é dia 20. Dia 20. Na próxima sexta, eu tô sem o meu calendário aqui, gente, desculpa.
E lá no Brooklyn, eu também vou transmitir ao vivo pelo Facebook. Eu vou ensinar você estratégias mentais para você se manter alinhado com aquilo que você quer. Porque o que acontece? A gente se dispersa muito com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e isso faz você perder muito tempo. Então, se você gostaria de aprender isso, eu estou convidando, é um convite, você não vai precisar pagar nada, você só precisa comparecer. Antes é preciso que você faça a inscrição, porque nós temos pouquíssimas vagas, nós temos só 35 vagas, e eu estou dando isso de presente para vocês, porque realmente essas transformações, elas podem acontecer, e nós vamos fazer um exercício com todo mundo ali para você sair diferente nesse dia. Então, se você gostaria de fazer inscrição, repetindo, é grátis, não paga nada. O telefone é 4327-4301, o WhatsApp 969657748. E hoje nós estamos falando aqui sobre alinhamento emocional, sobre estratégias para conseguir aquilo que a gente precisa conseguir, né, Jorge? O que você teria mais para falar sobre isso para eles? Olha só, estou pensando aqui nos nossos ouvintes, né? Uhum. O ouvinte que está com alguma questão que ele não consegue resolver. Uhum. Né? Porque ele não se sente apto, ele se sente com medo, ele se sente, né, incapaz de fazer aquilo, né? E é assim, bom, imagine você, se você pudesse acessar todos os estados emocionais que você teve no seu passado e tê-los aqui e agora. Os estados, né, bons, você Exatamente. quer dizer, né? Então, a questão é que assim, lógico, muitas vezes no automático a gente traz o medo, né? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, por conta de uma insegurança, por conta de uma necessidade de segurança e tudo mais, tá? Agora, se você pensar um pouquinho, lembrar um pouquinho do teu passado, você já teve muitos momentos de alegria, você já teve muitos momentos onde você estava pleno, onde você estava confiante, onde você tinha força para fazer, onde você tinha, se precisasse subir no palco e falar, você subia e falava, você já sentiu essas coisas, entendeu? Agora, imagine que, por exemplo, você está aí com o seu problema e você não consegue... Que emoção que você tem do passado que, se você acessasse, né, você passaria de fase? Qual dessas emoções? Então aí vem a questão da estratégia para a gente trazer, esse alinhamento, né? Para a gente trazer essa emoção e trazer ela para você usá-la agora. Basicamente, gente, a gente muda de lugar dentro de você, lá no seu inconsciente, essas memórias. O Jorge está falando de uma coisa muito legal, porque quando a gente acessa essas memórias legais e a gente troca elas de lugar, porque o que acontece? Quando surge um medo na sua vida, esse medo ele fica maior e ele fica na frente. Quando a gente muda isso de lugar e a gente diminui literalmente dentro de você as sensações ruins que você teve, você passa a se sentir finalmente de novo capaz. E se você aí está se perguntando, mas eu não tive momentos, porque teve pessoas realmente que acham que não tiveram momentos ou realmente que tiveram pouquíssimos momentos. Mesmo com pouquíssimos momentos bons na vida, é possível que a gente aumente eles para que isso se torne um carro-chefe na vida da pessoa e ela passa finalmente a ser representada por esse poder. Porque as pessoas têm uma ideia errada sobre o poder, elas acreditam que elas precisam ser validadas pelos outros. Nós acreditamos que as pessoas precisam nos aprovar, que as pessoas precisam deixar que sejamos aquilo que queremos ser. E essa é uma ideia que faz você ficar preso. Lá no consultório, quando as pessoas chegam, o que a gente faz é justamente trazer esse empoderamento através dos próprios recursos emocionais que a pessoa tem dentro, que ela não sabe que existem ou onde estão, através das nossas técnicas, principalmente das técnicas de hipnose, a gente traz isso e, gente, é um jeito muito fácil de fazer isso pra gente, né, que estudou. A gente traz isso através das conversas, através dos exercícios e o que acontece? Acontece uma transformação. Então, a pessoa que se sentia frustrada, por que uma pessoa se sente frustrada? Porque ela não consegue, ela não está conseguindo, ela não está entendendo o que ela precisa fazer. A partir do momento que você, além de entender o que você precisa fazer, e muitas dessas sessões a gente passa ali aconselhando, mostrando novos caminhos, onde as pessoas chegam pra gente e falam assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Nossa, eu finalmente realmente entendi que eu estava fazendo errado, meu foco estava errado. Quando a gente começa a estruturar isso e traz ainda os recursos emocionais, o que acontece? Você vai passar a ser o que você quer ser.
A pessoa que é muito bem sucedida emocionalmente, que é aquela pessoa que eu defino como a pessoa que consegue aquilo que ela quer, ela tem uma característica que é a seguinte: ela consegue ser o que ela é, sem depender emocionalmente dos outros. E é isso que nós vamos fazer com você. É isso que nós fazemos acontecer nesses alinhamentos. Então, é um processo muito legal. E eu amo a ideia de... É muito gratificante. É muito gratificante. É muito interessante quando a gente vê a pessoa mudando, a pessoa... Volta, sabe, né, a expressão da pessoa é outra. A pessoa, sabe? A pessoa chega lá acanhadinha, sabe? Para baixo, assim, com medo, né? Não sabe falar. E a gente vai fazendo de uma forma, a gente vai colocando de uma forma que a pessoa ela muda. Se transforma. Ela se transforma. Gente, essas mudanças são muito legais. Lá no site está todos os depoimentos, não todos, claro, né? Muitos dos depoimentos que as pessoas fazem que fizeram ao longo desses anos todos, mostrando as transformações que acontecem. Então, olhem lá, cristinalong.com.br. Se você está dirigindo neste momento e não consegue anotar, põe lá Cristina Long, Jorge Ribeiro, Rádio Mundial, que com certeza vocês vão nos encontrar. Olha, estamos no Facebook, eu estou no Facebook, Cristina Long, estou lá no Instagram, nossos vídeos vão para o YouTube. Bota lá Cristina Long, que com certeza você vai achar. E você vai entender do que eu estou falando, porque realmente é muito legal quando alguém passa a conseguir ser realmente o que sempre desejou. E é esse o nosso objetivo, é transformar a sua vida naquilo que você quer, ao invés de deixar você patinando. Por quê? Eu sou muito realista nesse ponto, muito direta. Eu quero ver os resultados. A semana seguinte, quando você volta lá nas sessões, a gente pode fazer 5 sessões, a gente pode fazer 10 sessões, ou a gente tem um trabalho que a gente consegue fazer em 2h30 ou 3 no máximo, uma transformação, quando você precisa mudar somente uma coisa na sua vida, por exemplo, a sua questão, um medo específico de algo específico, isso a gente consegue nessas sessões curtas. Você vai perceber o quanto essa transformação vai fazer realmente uma mudança na sua vida. Então, anote aí, 9696-57748 é o nosso WhatsApp, manda um oi lá, minha secretária vai responder para você, 9696-57748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301. E lembrando, esse workshop que eu falei agora há pouco, é um workshop onde eu estou fazendo um convite para você, você não vai pagar nada, serão 2 horas onde você vai aprender a transformar uma parte daquilo que você pensa. Eu vou te ensinar coisas que eu fiz na minha própria vida e que fizeram uma mudança tremenda, uma grande transformação e realmente onde me fez mudar da água para o vinho. Então, para você participar, está lá, entra lá no Facebook, está lá, eu não pus ainda no site, não deu tempo, mas eu vou colocar amanhã. Está lá todas as informações. Gente, se transformar é necessário. Não dá para a gente fazer uma mudança sem realmente, concretamente mudar algo. É importante que você entenda que você precisa dar esse passo. Eu só posso te ajudar se você chegar lá. Nós só podemos te ajudar se você chegar até nós. Não dá para você desejar uma mudança e ficar só no desejo. Então, faça isso acontecer por você. Então, gente... 4327-4301, então 0 operadora 11, 4327-4301, e o telefone lá do consultório, 9696-57748, 9696-57748. Eu sou Cristina Long e o Jorge Ribeiro, e nós estamos aqui para ajudar você. Então, a gente vai se ver no próximo programa. Esse programa, agora que está sendo gravado aqui na live ao vivo, vai lá para o YouTube depois. Então, gente, boa noite e até o próximo programa. Até mais, pessoal.